Boa tarde, Brasil, maior miscigenação do Brasil, do mundo, aliás, uma mistura intensa e diversificada de ancestrais indígenas, europeus e africanos, uma herança que reflete a história de colonização e migração. Hoje, quarta-feira, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, está começando mais um programa NCA 40 anos, que tem a direção de Cleiton Carluxo, a edição de Cristina Antunes, certo? Os comentários de Jorge Elmavillier e a apresentação desse que vos fala, Tom Zé da Bahia. No dia de hoje, um dia importante, certo? Para o Brasil, mais uma vez, Direitos Humanos faz parte do projeto NCA, é um projeto de resgate da nossa história, que com certeza o direito humano está incluído. E aproveitando a oportunidade para dizer que neste sábado, dia 13, às 3 horas da tarde, estaremos realizando mais uma reunião de organização para a nossa atividade que já está acontecendo ainda em janeiro. Tá? Então, você ainda dá tempo de adquirir sua família, sua camisa, que válido como uma anuidade, certo? E assinar a ata do projeto, para janeiro, está recebendo um certificado que terá assinatura também de Direitos Humanos, do Instituto Social de Portão, de uma faculdade que a nossa vice-presidente Débora Fonte vai escolher, certo? E lá, na reserva indígena, como está fazendo essa atividade, onde está apresentando as autoridades, a imprensa, certo? Os delegados voluntários, pois o seu nome vai estar incluído, não só na ata que vai estar sendo registrado, certo? No livro que estaremos publicado, para, no futuro, daqui a 400 anos, o seu nome vai estar escrito como um legado de uma história deste grande movimento que estão construindo, que é o resgate da nossa história, a nossa ancestralidade. E aí eu aproveito a oportunidade, hoje nós temos uma convidada muito especial, já te apresento, mas antes eu quero dar aquele boa tarde a Jorge Elmavillier, que está aí empolgado assistindo o jogo do Vitória, certo? Cruz Azul, ele vai dizer quando é que está o jogo também, e aí outras coisas mais. Boa tarde, Jorge Elmavillier. Boa tarde, Tom Zé da Bahia, boa tarde, Cristina, boa tarde, professora Elizabeth Love. Jogo do Vitória, né? Esse Tom Zé é perverso. Jogo do Vitória. Jogo do Flamengo. Boa tarde, Tom Zé. Boa tarde, audiência. E aí, Jorge, como é que tá o jogo do Flamengo aí, inclusive? Até a hora que a diretora do programa me permitiu ver, estava 1-1. Agora deve estar caminhando para melhor. Eu espero que o Flamengo ganhe. Mas vamos continuar falando sobre futebol, mas antes, né? Por falar em futebol, Jorge, eu quero dizer que dia 21 começa o verão, estamos na primavera, certo? E, com certeza, o iniciativo, uma das missões do projeto é a valorização dos idosos, porque Jorge vai passar para a gente com a expectativa dos idosos hoje em dia. Então, convidaremos os idosos para ir para as praças, para as academias, e é por isso que nós trouxemos aqui, certo, uma professora de educação física, que ela faz um trabalho extraordinário, certo? Na questão do empoderamento da mulher, na valorização do idoso, dos jovens, certo? E ela vai tratar sobre a educação física, vai ensinar para você, certo, a importância da saúde fazendo a educação física. Boa tarde, minha querida amiga Isa! Boa tarde, é um prazer. Muito obrigado pelo convite, né? Eu estou associando com a Pianara há 4 anos, né? Que eu dou aula de crianças, idosos, adulto, né? Não tem questão de idade, né? A atividade física é muito bom de fazer, por quê? Porque as doenças estão aí, né, gente? E, como é que fala? A gente fazer atividade física, né, é uma forma de estar cuidando da nossa saúde, né? E é isso aí, eu estou aqui para isso. Jorge, falando em educação física, saúde, eu abri o programa falando sobre a questão do idoso. Eu quero que você estudos já falam que hoje o idoso vai chegar até 120 anos. Me conte aí, Jorge, como é que está os estudos, a ciência na questão das pessoas mais velhas, a importância da educação física para as pessoas mais velhas. É importante falar sobre esse tema porque eu que pretendo chegar a 200 anos, eu negociei isso com o Todo-Poderoso, né? Negociei, mas se chegar a 100 também já está bom, 110, 120, está tudo tranquilo. E os estudos têm apontado para a necessidade do estabelecimento de praças de educação física nas ruas. Por exemplo, lá onde eu estou residindo agora,
entre Vasco da Gama, Vale do Barris, Ribeirão de Brota, Tororó e Estação da Lapa, tem uma praça de educação física. Você marca o horário, né, através do site, o professor agenda e você tem o seu horário para fazer o seu processo de educação. Além de toda a possibilidade de dar uma volta no dique do Tororó, quantas voltas queira, como também na nova pista do meio do BRT, que vai desde a Estação da Lapa até as proximidades do Largo da Mariquita, por um lado, e pelo outro, entrando naquela parte da Chapada do Rio Vermelho, você vai até a estação rodoviária e assim emenda com a do metrô e é importante. Eu acho que fazer essa movimentação é muito bom para o corpo, para a mente, para a saúde total de todos os cidadãos e de todas as cidadãs. Quem tiver a oportunidade de fazer, faça, porque nem sempre a educação física pode ser só com arremesso do corpo. Tem que ser também com a malhação de todo o corpo e da mente. Eu aproveitei em Salvador, tenho feito alguns espaços para andar de bicicleta, para caminhar e para correr também. E o meu circuito, vou logo dizendo, indo para Salvador, saindo aqui do metrô até Itapuã, Sesc tem aquele espaço maravilhoso, e tem aquele de Itapuã, a Piatã. Você que é da área de Itapuã, faz sobre essas atividades, essa caminhada na área de Itapuã, Baité, até o fim de linha lá, até a Pituba, né, caminhando, para aí. Na verdade, Salvador, nas vias centrais de Salvador, todas elas hoje têm um espaço para a bicicleta, para essas motos de pequeno porte, né? E é muito interessante, é um projeto de trafegabilidade, como também de mobilidade urbana, que tem facilitado bastante, porque ao tempo que você tem um espaço para circular com bicicleta, você está tendo também a oportunidade de cuidar, né, da sua saúde física. Então é muito importante. E lá no de Freitas também tem áreas boas que pode aproveitar isso, né? Acho que o movimento social do Lauro de Freitas tem que exigir melhorias, inclusive com inclusão de pistas para essa modalidade. Recentemente foi inaugurado, né, dali de São Cristóvão até, o projeto é para ir até a Sereia de Itapuã, mas está ali no complexo de delegacias da entrada do parque de exposições, e que futuramente já está anunciado, vai até a Sereia, vai ligar dali até a Sereia de Itapuã. Então são intervenções muito importantes para a mobilidade, tanto humana quanto também da automotividade de nossa cidade. Luísa, nós estamos falando sobre mobilidade, sobre caminhada, e eu queria saber que conselho você pode dar para a pessoa que não faz exercício, não faz ginástica. Hoje ele quer começar a fazer ginástica, aproveitar o verão, certo? Você com uma técnica na área de educação física, a saúde é muito importante. Que conselho você passa para os idosos e para os jovens que queiram iniciar na atividade física? O primeiro passo é a primeira caminhada. Devagar, né? Porque assim, um está sedentário, né? Para fazer uma atividade física, eu faço aula de hitbox, né? O hitbox é uma aula muito forçada, vai muito impacto. Então, tem pessoas que nunca fez atividade física, aí eu ensino a parte da pitada. O que é da pitada? É uma parte que você não vai pular, você vai fazer só o movimento. Depois que você vai adaptando o seu corpo por um mês, aí vai passando já para a parte com impacto, que é polichinelo, né? Porque, assim, eu não indico ninguém que assim, nunca fez atividade física ir logo de vez. Tem pessoas que vai, mas eu indico não ir de vez, porque pode até lesionar a coluna, o joelho. Então é muito importante que faça uma caminhadinha, né? E sirva adaptado, não com impacto. Minha indicação é isso aí. Muito bem. O que te empolgou você entrar nessa área de educação física? Que te incentivou você a trabalhar? Você percebe que você gosta, porque às vezes a pessoa tem uma profissão para poder ganhar o seu salário, mas faz porque tem que ter um emprego, um trabalho, uma formação. Tenho aqui os certificados, estudei. De repente faz por obrigação, mas eu sinto em você amor pelo que você faz. A gente percebeu isso, a gente percebeu, certo, o amor que você faz com seus alunos, a explica com paciência e orienta, e saem todos felizes. O que te estimulou você a gostar dessa área? Então, Zé, eu sempre gostei de dançar, desde pequena, né? Eu sou de Maragogipe, né? E aí lá tinha muito samba, eu gostava muito de dançar.
Então, assim, quando para Salvador, eu ia para os lugares, via as pessoas dançando, eu achei muito interessante. Foi assim, eu tenho vontade de fazer educação física que eu imaginava que é muito tempo, leva muito tempo para a gente concluir uma faculdade. E aí eu comecei a dar aula assim na quadra lá. Aí depois eu tive que fazer educação física porque é obrigatório, na verdade é obrigatório, porque a gente está ensinando pessoas que nunca fez nada, né? Então a gente tem que ter maior cuidado, como eu tenho com minhas alunas, inclusive como eu bicho com minhas alunas do Capinharara, movimento do corpo, que estão aí, né, ansiosa, mas daqui a pouco vai sair, né, o linkzinho para você ver. Então é assim, eu na verdade eu gosto muito de atividade física. Amo jogar bola também, gosto muito. Inclusive, eu tinha até um time de futebol feminino lá na Pequena, sendo que diante da pandemia a gente parou, né? Que muita atividade física parou de funcionar, né? Pela questão da pandemia. Mas eu pretendo retornar de novo o futebol feminino. Mas atividade física é a minha vida. Eu não vivo sem aula. E como me formar, eu quero fazer aula só de dança. Todo tipo de dança, africano, todo tipo de dança que eu gosto de fazer. Vamos dançar. Você trouxe um tema importante, eu quero falar com você daqui a pouco, vou falar com o Jorge antes, que na verdade eu quero dizer para você, quero convidar, eu vou cantar depois uma coreografia, que o meu YouTube é Dia de Idoso, Internacional da Música, e nós fazemos atividade no terminal turístico também, de música, de dança, e eu quero fazer um festival, um concurso de dança, para você coordenar. Eu vou cantar uma música, uma coreografia, para você trabalhar os seus alunos, um grupo de alunos em coreografia. É o tempo que nós vamos buscar um apoio, um patrocínio, né, para 10 pessoas que forem classificadas ganhar esse concurso, a gente ficar com calma. Mas hoje eu queria trazer Jorge, voltar Jorge, depois a gente volta, certo? E Jorge, o que é que você pode falar a respeito de tudo que ela falou, a questão da questão física, Jorge? Eu me lembro que em um determinado momento, quando eu estava ainda na UFBA, fazendo alguns cursos de extensão, começou aquele processo de exigir que os capoeiristas se credenciassem nos cursos de educação física para poder ter o direito de ministrar aulas de capoeira. E isso foi uma polêmica muito grande na cidade, e essa fala que ela traz me remete a pensar nisso. Esse processo foi derrubado, nenhum mestre de capoeira ele é obrigado, né, a ter um curso de educação física para ensinar capoeira, mas eu vejo como importante, porque você vai estar lidando com o corpo das pessoas. Só que a capoeira tem uma questão da matricidade ancestral e do sagrado, que o preparo da capoeira, principalmente a capoeira angola, que ela é toda jogada no chão, é diferente da capoeira chamada de regional, que é mais uma capoeira de exibição, né, uma capoeira acrobática. Existem as técnicas naturais e que os mestres, quanto mais antigos, melhores para desenvolver, porque eles podem não ter a técnica ou a epistemização nas suas aulas sobre o conceito de educação física, mas eles sabem, ao longo desse tempo, como gingar para que lado, abertura de perna. Então tem todo um conceito próprio da capoeira que elimina a possibilidade de exigibilidade de curso de educação física para se ensinar capoeira, porque é uma cultura popular, é uma cultura tradicional, é uma cultura baiana e brasileira, né? A capoeira, há uma dicotomia se tem o aspecto criativo em África, mas o que se diz é que os jogos de desenvolvimento corporal em África eram tantos, porque para se fazer a dança que se faz em África, principalmente os senegaleses, na minha concepção, e que já tive também no Senegal, e vi a dança como é feita lá, é um processo totalmente natural. As crianças, a gente pega muito pela internet, pela web, pela virtualidade, garotos e garotas jovens na tenra idade que já tem uma mobilização no corpo, um bailado, né, que é eminentemente fruto daquela realidade em que eles vivem. Acho que a luta para a sobrevivência, para sair da sobrevivência, entrar na sobrevivência é tão grande que eles têm um molejo
impressionante, como ninguém tem no mundo. E a capoeira se mistura também àqueles conceitos. E os mestres, tanto os antigos quanto os recentes, também absorveram isso. Mas o que ela traz é importante. Quem trabalha na área de arte marcial de qualquer forma, é preciso ter noção de educação física, né? Porque você não pode pegar alguém, como ela muito bem colocou, que nunca teve uma expressão corporal exigida para a formação, para o aprendizado de qualquer coisa que você tenha que utilizar as pernas, os braços, né? E é importante que tenha um conhecimento, né? Porque o ciático é aquele problema que aí é um negócio sério, né? Então é muito bom ter as experiências, as noções, pelo menos básicas, de educação física. Mas a capoeira, ela fala por si. Com isso eu vou falar, para poder fechar esse tema, eu vou falar depois que eu falar sobre dança. Aqui você vem, aí que eu vou pegar você. O tema vai ser dança. Dança na questão da coreografia, da dança, certo? Mas eu quero que você conclua essa questão, que você queira falar sobre educação física, certo? Que aí vai passar para a questão da dança. Educação física, a coreografia não é uma coreografia difícil, né? Porque a gente que é professor tem que ter a base, né? Como a gente vai trabalhar, porque tem muito aluno que é idoso e não sabe. Eu, na realidade, trabalho com bastante, assim, idoso, principalmente com idoso. Que idoso não tem muita... Assim como um fit dance, um exemplo. Estou dando um exemplo. Fit dance tem várias coreografias, muito complicado. Então, no meu projeto social, eu não faço, assim, muita coreografia, eu faço do meu jeito. Aí eu faço do meu jeito, aí o pessoal vai pegando. E assim, o hitbox, como eu falei, que é uma modalidade de aula que está bombando em Salvador, na UFT também. É uma modalidade que Explique, Pedro. Explique direito. Dê um foco, um espaço. Você falou 2 vezes sobre esse tipo de hitbox. Não explica aí como é isso. O hitbox não é dança, o hitbox é um treino. É um curso que eu fiz de Brasília e passei. Olha pra gente, olha pra aqui. Pera. Olha, gente, olha pra aqui. Mulher negra, jovem, negra, muito bonita, perfil muito lindo, daqui de Lauro Freitas. Certo? Mais um talento que se estudou, se preparou, se formou e deu preferência na área de educação física, certo? Para não ficar naquela monotonia de fazer as mesmas coisas. Então, técnica já formada, ela aí dá aos seus alunos essa espécie de exercício. Explica. Hitbox. Hitbox não é dança, hitbox é treino. Como eu falei anterior, que é uma aula que você faz a parte da pitada, tem a parte da pitada que a gente aprende, que o professor de Brasília, todo dia a gente tem live, ele explica passo a passo. A gente faz esse curso, então todo ano eu viajo para Brasília, né? Esse ano não pude viajar pela questão financeira, né? Não pude viajar, fiquei muito triste, mas Deus sabe todas as coisas. Mas assim, o hitbox, ele não é dança, ele é um treino. Né? Hitbox não é dança, gente. É um treino. É treino. É funcional, você faz agachamento, polichinelo, quem tem que pôr na coluna vai adaptado. Eu ensino passo a passo, né? Inclusive, quando a gente está falando assim, a questão da lombar, ele está falando a questão da lombar. Então, assim, eu sou médico e professor, porque, estou ensinando a lombar, faço o quê? Eu vou fazer exercício, explico. Chega na aula, faço alongamento, né? Porque é complicado, né? A gente, ser professor, chegar na aula, ensinar, assim, vamos fazer essa aula e não explicar. Eu ensino passo a passo as minhas alunas, né? Porque a gente tem que ensinar. Porque o hitbox não é uma dança fácil, né? Um fit dance como o zumba. O zumba é o movimento do corpo. O hitbox já é uma parte mais com adaptação e também com impacto. Então, o hitbox é uma aula que eu amo fazer e também as minhas alunas gostam de fazer. Porque toda a idade pode praticar isso? Pode, sim, pode. Pode. E tem a parte adaptada, tem a parte com impacto. Explica aí, Jorge. Diga aí, Jorge, o que é isso? A respeito. Não, eu acho que a prioridade para explicar essas coisas aí é ela e ela está conduzindo da forma mais correta. Deixa ela continuar. Porque assim, na minha aula, eu faço aula de zumba. Minha aula é vários tipos de aula que eu faço. Não é só zumba, nem fit dance, nem hitbox, não. Eu faço aula de bastão, sigo diferenciando as aulas. Né? Vão ficar na minha rotina, né? E aí o hitbox é uma aula que eu amo fazer. Então, assim, para fazer esse curso mesmo foi muito difícil, né? Sem condições, né? Mas Deus, né? Entrou em providência, a menina lá pagaram o curso, né? As minhas alunas pagaram o curso.
E aí eu fiz esse curso, passei, graças a Deus, e hoje estou com 2 anos no Hitbox. Eu faço Zoom, eu faço tudo, e tudo um pouco. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual o período que você estabelece para o esquentamento antes do início das suas aulas? Tem um tempo de quantos minutos? 5, 10? Porque eu fiz dança no Mamãe Júnior nos anos 70, fiz dança afro, né? E a gente tinha o Luiz Fernando de Souza Formigão, que era o nosso professor, o Sandoval Abaeté também. Formigão já faleceu inclusive no palco do teatro Miguel Santana, fazendo a dança que ele mais fazia, que era um padê, né? Um padê para Xangô, com dois aguidais na mão em fogo. E ele dançava e com um também na cabeça. Mas antes de todas as apresentações, tinha um tempo que a gente fazia, né, o esquentamento e tal. Esse processo também ocorre nas aulas que você aplica? Ó, eu, na minha aula, antes da gente fazer atividade física, a gente dá primeiro uma alongadinha, boa alongada, que é o principal da atividade Isso. física. Uma boa alongada. Antes de alongar, a gente manda fazer o percurso na quadra, onde for, né? Depois a gente faz aqui uns 20 a 30 segundos, né, de alongamento ou mais. Porque assim depende. Porque já o percurso que ela fizer na quadra já né, já faz, né, alguma diferença. Então assim, onde a gente vai fazer, antes de fazer a aula, a gente vai fazer um alongamento e aí começa a aula. E minha aula é 1h30 de aula. Alongamento, circularidade. Isso. E Vai. pica-mula. 1h30 de aula. Bacana. Jorge, enquanto eu vou falar sobre a questão da dança, eu queria que você pesquisasse aí a Festa das Músicas. Eu quero dizer, um fantástico, aquele evento, homenagem a Gil, certos campeões das músicas, coisa e tal. Queria que você pudesse pesquisar na internet aí, para falar a respeito desse assunto depois, pode ser? Eu assisti o programa, não sei se tem necessidade. Então, beleza, então vou falar com beleza. Assisti todo. Beleza. Viu, amiga? É o seguinte, eu quero falar sobre coreografia, certo? E aí eu vou te passar por uma música de minha autoria, que o projeto iniciar trabalha 40 músicas, 40 canções de nossa autoria, e aí eu estou querendo justamente incluir nesse festival, certo? Que eu estou convidando você por isso, que o ser humano sempre tem seus interesses. A vida é uma troca, né? Então, Deus que eu procuro uma pessoa como você, que a gente percebe as coisas também, para trabalhar esse projeto nosso. Eu vou cantar, coreografiar a música, e o objetivo, a música fala uma forma pega no braço, coisa e tal, para preparar esse pessoal para o dia 28 de fevereiro, que é a revolta dos Joanes. A gente faz várias atividades dos Joanes. Quero fazer uma homenagem ao movimento Levante dos Joanes, certo? E aí fazer uma coisa para trazer pessoas que estão mais velhas. Eu queria que você pudesse convidar pessoas mais velhas para fazer uma exibição e vai mostrar a imprensa, entendeu? E as pessoas sempre, um dos objetivos é trazer as pessoas mais velhas para a praça, para as pessoas verem, conhecer pessoas, fazer relações de amizade. E aí eu vou cantar a música da coreografia, certo? E aí você vê se dá para fazer um trabalho. Coreografia do NCA, é o nome da música. Coreografia do NCA. Vem! Todo mundo! Agora! Bata na palma da mão, ande na ponta dos pés. Bata na palma da mão, meu irmão, ande na ponta dos pés. Vira um pé pra direita, outro pra esquerda, diga NCA. Vira um pé pra direita, outro pra esquerda e diga NCA. Projeto 40 anos do 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 NCA. Esse sabe o que é cultura, defende o turismo, quilômetros e rios. Vamos de NCA pelo meio do Brasil, aqui em Lauro Empresa. Projeto 40 anos do NCA.
Bros. Pois é, então queremos fazer uma coreografia, certo? E eu queria, de uma forma que participar do seu trabalho de forma de incentivo, para estar gravando essas atividades, certo? E de forma que pudéssemos estar também desenvolvendo o trabalho, divulgando o trabalho, certo? E aí, o que você achou da música fazer uma coreografia? Não é tão difícil, não. Não é tão difícil, não. Não é tão difícil, não. Não, a coreografia é difícil, não. Você gosta de música? Gosto. Gosta de música? O que é que você pode me falar sobre essa região que você foi claro que nasceu lá? Eu não sou daqui, não. Eu sou de Maragogipe. Maragogipe. Sou de Eu Muritiba. nasci em Maragogipe. Minha mãe é de Muritiba, assim, eu nasci em Salvador. Eu nasci em Maragogipe. Moro aqui lá de feita há 25 anos. Mas sou de Maragogipe. E a questão da dança? Da dança. Da coreografia? Mas eu vou aqui, tem que falar. Bom, então sobre a sua A sua região... pergunta de novo que eu esqueci. Como? Sua pergunta que você fez agora. Já esqueci a pergunta, se você gosta de música. Tem minha pergunta. Você gosta de música. A pergunta é a seguinte: existe dificuldade para fazer a coreografia a partir da letra dessa música? Não. Tem que ter tem que treinar bastante, né? Mas não é tão difícil, não. Beleza, então eu queria depois a gente falar sobre isso, certo? Que aí eu quero que essa atividade que eu falei, de fevereiro, mas na verdade o objetivo é mais para outubro ainda, que é dia do idoso. Entendeu? Tempo suficiente para a gente trabalhar. Eu quero trabalhar com os idosos da sua região, porque lá onde ela mora, viu, cara, viu, Paulo de olho, não só onde ela mora, Capiarara, aquela Jambeiro, há uma grande ociosidade mesmo. Sabe que a sociedade, infelizmente o primeiro governo que foi naquela região da Areia Branca foi justamente em 2005, o governo Marinho. E eu me sinto orgulhoso de ter sido o representante da cultura para poder ir para a região onde lá justamente a maior liderança de Areia Branca, de Jambeira, justamente, que esse nome dela aqui agora, e tinha 13 anos hoje, que mais lidera esse movimento. Nós precisamos dar frequência ou espaço àquele local, porque você não sabe, Jorge, se você não sabe, infelizmente ou felizmente, o Brasil, a Bahia está vindo para cá, porque não tem mais local mais agora. Então, essa questão, os quilombolas estão invadindo os quilombolas, não tem jeito, o progresso, eu quero até que o Jorge trouxesse esse debate, certo? O progresso, eu sou da Itinga, eu cheguei na Itinga, a água era cristalina, eu vi, ninguém me disse. E minha mãe morreu em 77 por causa da imundícia da água. Ela teve enfermidade, certo? Que na mente dela, a água ainda era aquela água limpa. E as pessoas não ficam pescando aí, não, senhora, coitada, ela morreu, deu uma infecção, certo? E nós vivíamos, eu bebi água do Itinga. Então, a região onde você mora, toda a região ali, o progresso vai estar indo para lá, onde tem terras em Lauro de Freitas. Então, a gente tem que começar a ocupar aquele espaço. Assim que você tem esse trabalho, nós, a imprensa, o governo, tem que se incentivar o trabalho do trabalho. Porque não tem jeito, o progresso, a cidade está indo para lá. As obras de construção têm que ir para lá. Fale sobre esse espaço de Lauro de Freitas, vai ser, o progresso vai estar indo para lá, não é isso? Olha, eu tenho parentes lá, tenho amigos, inclusive o terreiro que eu frequento é lá no Jambeiro, né, o terreiro do Babaval de Iemanjá. É um horto, e a maior parte dos terreiros lá são hortos. E é muito bacana ter terreiros de candomblé nesta concepção de hortos, porque dá para fazer uma série de coisas, inclusive a fitoterapia. No meu terreiro, por exemplo, o meu zelador, ele fala que ele não precisa comprar folha, as enxabas, nenhuma em nenhum lugar, porque lá dentro do horto tem todas as folhas que ele precisa. Inclusive, ele tem um projeto embrionário, que é uma coisa da ideia dele, de fazer a reprodução, né, das espécies em pequenos sacos, aquele saco preto com a terra e tal. Ele faz isso normal, mas precisa ser feito através de um projeto que possa bancar um número de pessoas
principalmente crianças e adolescentes, para desenvolver esse tipo de atividade como reforço escolar. Eu tenho brigado o tempo todo, discutido com as pessoas do terreiro, que tanto a Lei 10.639 quanto a 11.645 tem que ser tomada pelos terreiros, porque eu, quando trabalhei na primeira versão do projeto Acordo da Cultura, na Fundação Roberto Marinho, implantando essa legislação e essa capacitação de professores no Rio de Janeiro e também aqui, para Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador, nós sofremos pressão por parte dos evangélicos de que não iam fazer aquilo. Você botava o CD do Ilhéaê, eles diziam que era candomblé. Botava do Olodum e diziam que era candomblé. Qualquer coisa que você botasse que fosse afro, os evangélicos saíam da sala de aula. E aí os colegas ficaram preocupados. E aí veio a experiência do ativista, né? Não, deixem sair, não tem problema. Na hora de dar o certificado, a gente rapa na nota. E quem tinha que atingir até 70% para ter o certificado, quando saía da aula, a gente aí já não dava a folha de frequência para assinar. Então muitos ficaram prejudicados, mas é a política que tem que ser feita. É a política do não só falar, é de fazer o projeto. O NCA, por exemplo, e aí vou fazer um outro desafio, assim como eu disse, que não basta falar que ali no Joanes, que ali após o Centro de Referência Afro-Brasileira Miriam de Portão, ali também se deu a eclosão de alguns momentos da organização da revolta dos malês. Aquela praça tem que ser transformada num equipamento que também homenageie os malês que conviveram ali naquele quilombo, porque Lauro de Freitas é um grande quilombo. Não é só o Quingoma, não é só as outras partes. Isso aqui é terra de remanescente de quilombo, toda ela. A serraria da antiga Santo Amaro de Purificação é um quilombo como um todo. Os pedaços de quilombos que tem hoje precisam se juntarem num projeto de eclosão. E aí o NCA, com as propostas que tem esse desejo todo, essa vontade toda que você enumera, precisa virar realidade. E aí, começar por onde? Aqui já está um projeto interessante. Levar a modalidade das atividades que ela faz, agora, logicamente, que dentro do projeto, não dessa maneira como eu venho para aqui, de voluntário. Eu acho que tem que ser um projeto que pegue o recurso lá na prefeitura, no edital que tiver, e bote as pessoas para fazer. O edital tem que contratar ela, o edital tem que contratar as pessoas que vão trabalhar com ela, de livre escolha dela ou de indicação do NCA, e assim sucessivamente. Porque a cultura que está impregnada hoje nessa localidade, principalmente do lado de lá, é o paredão. Paredão começa às 6 horas da tarde, 6 horas da manhã ainda está tocando. Principalmente nos conjuntos lá. Eu perdi uma prima recentemente, não por conta do paredão, mas nos prédios que ela morava, tem um campo. Eu andei para lá durante muito tempo. Eu nunca vi uma partida de futebol num campo belíssimo que tem lá dentro do conjunto, que é o conjunto daquela estrutura é o Viver Melhor? Não, é Minha Casa Minha Vida, né? E ele é aberto. Acho que é um grande erro do governo é fazer um equipamento daquele, conjunto habitacional daquele, e deixar aberto. E aí há uma proliferação de lixo, de animais peçonhentos, de animais outros. Então, degrada, e a comunidade também não está preparada para desenvolver as atividades. Então, NCA, como outras entidades que também possa existir por lá, precisa fazer uma eclosão cultural, precisa fazer um sacudimento cultural nesses lugares, né? Não pode só a outra banda ficar mandando em tudo e vendendo e enriquecendo com o que quer, e a cultura sendo jogada para o campo como é que se chama? Que eu falei no instante, do paredão. Não pode ser apenas paredão. Bares, muitos bares, muitas igrejas, principalmente as neopentecostais e outras tantas, muitos terreiros, mas o que esses agrupamentos estão fazendo para a cultura local, para o desenvolvimento da juventude e também do povo da melhor idade? Então é um conjunto de coisas que a gente, avaliando num programinha como esse, verá a possibilidade de avançar. Agora tem que mexer com a canetinha, o papel, tem que fazer o projeto, enquadrar no edital, pegar o recurso e implantar.
Porque essas coisas não se faz de forma voluntária. Tem que ser de forma profissionalizada e quem banca isso é o Estado. E no caso aqui é a Prefeitura de Lauro de Freitas. Eu assino embaixo. Isa, em 2005, quando começou o governo Moema, que eu fiz parte, e aí o governo federal, um programa, Jorge, quero dizer, me traga, que eu esqueci o nome agora, aquele programa que você ia fazer educação física nas escolas, só que, na verdade, os jovens, os professores que não tinham formação, faziam. O professor de Capolita fazia. Só que proibiram todos esses de fazer, porque tinha que ter formação de educação física. E na época tinha poucos. E aí, quer dizer, aquele programa que eu esqueci o nome, né? Na escola aberta, eu esqueci o nome. Já foi escola aberta, já foi tempo não sei o quê. Então, um programa de excelência, nós perdemos, quer dizer, tudo vem na hora errada. Nós discutimos isso. Quer dizer, eu estou dizendo que eu conheço vários professores que faziam um trabalho no CAIC, o Cláudio e outros faziam um trabalho excelente. Saíram todos, porque a lei. Mas é justamente porque por conta só dessa... pagava quem tivesse. Naquela época ninguém tinha formação física. É por conta dessa irresponsabilidade social, do movimento social, que a maior parte desse movimento social, desse bendito movimento social, só visa o recurso em família. Eu costumo dizer que existe os eu-instituto, as eu-entidades. Eu-instituto e eu-entidades, que pega recurso para desenvolver em família e acaba não desenvolvendo nada. Faz umas fotos de lugares onde está acontecendo alguma coisa e não tem um relatório para testar. Isso tanto degrada e macula a imagem de quem quer fazer, como impossibilita que o Estado, no caso a Prefeitura, credibilize as organizações para esse tipo de coisa. Então, exigir a profissionalidade é bom porque é a certeza de que vai acontecer. Porque você pode enquadrar o profissional que for contemplado com um edital, mas aquela pessoa que está fazendo do jeito que sabe e gosta, às vezes não consegue acessar o edital e também não faz. Então, a exigibilidade da formação técnica de nível superior ou não é importante porque é para dar veracidade ao projeto. Afinal de contas, vai se botar dinheiro na mão de quem? De especuladores e de especuladoras? Não, tem que ter, se as entidades têm que ter, se o CNPJ tem que estar em dias, tem que ter um quadro de diretores, tem que estar fazendo eleição no período estabelecido nos estatutos, tem que ser entidade de verdade, não pode ser entidade ou instituto. O movimento social, algumas camadas precisam se respeitar. E parabéns para aqueles que fazem a coisa certa. Já Jorge vai estar falando sobre Multishow, certo? Quem foi o melhor do ano, quem foi aquela homenagem de Gilberto Gil, Caetano, Ney Matogrosso, já ele vai estar falando. E também vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre os times do Nordeste, certo? Tinham 5 times do Nordeste, hoje só tem 2, já. Mas antes eu quero falar aqui com nossa querida Isa, parabéns pelo trabalho que você faz, Isa. É o seguinte, nós temos um projeto, eu já te falei, iniciar a Nação de Consciência Ancestral. É o primeiro projeto brasileiro de resgate da nossa história e ancestralidade. Não adianta, o governo fez uma lei. Só que os professores dizem, eu não sei, isso não dá, eu não sei, quando na verdade, sobre a história afro-brasileira, eu quero só dizer, todas as matérias. Jorge, eu quero me confirme isso aqui. Todas as matérias você pode falar sobre a sobre a cultura afro-brasileira. Como é que é? Em todas as matérias, deve for orientado, explicado isso. Eu acho assim. Se todas as matérias, me explicar como que em todas as matérias, todas, geografia, matemática, você pode falar sobre a cultura afro-brasileira. Deve, principalmente pela historicidade que esse país tem, que foi um país que nasceu a partir de um achado que denominaram de descoberta, que ninguém descobriu nada. Já tinha aqui uma civilização, que era a civilização silvícola, que a gente chama de índio, de indígena. Eles não gostam de nenhuma dessas duas denominações. Isso foi imposto pelos colonizadores. Eles são silvícolas. E o nome da civilização era Pindorama. Então, para se contar a verdadeira história de um lugar, você tem que pegar, principalmente pela geografia, pelo conceito geográfico, conceito Milton Santos. Conceito Milton Santos de territorialidade. O que é território? Então, se não fala, deve falar todas as matérias. Porque a economia
Em economia, você tem que dar a história do Brasil. Você vai falar da economia sem falar da cultura da cana-de-açúcar? Você vai falar de economia sem falar do café? E assim sucessivamente. Se não fala, é um erro. É por isso que eu sempre debato nas palestras e cursos, tanto aqui na Bahia, no Brasil e exterior, que a coisa mais errada que foi colocada nesse conceito de letramento foi chamar a educação, né, de educação. Para mim, educação é intrafamiliar, educação é domiciliar. O que se faz dentro das quatro paredes é letramento. Não é educação. Educação é em casa. Aí, as instituições, o Estado pegou a denominação, botou nas estruturas prediais a centro de educação, colégio. Não é, está errado isso. Eu não sei quando isso vai ser revisto, né? Se algum dia eu chegar ao Senado, talvez eu dê umas canetadas lá legal. Mas não tenho essa pretensão por enquanto, porque sei que é muita grana, a não ser que a professora que banque, a não ser que Cristina Antunes, junto com você, né, reúna as moedas e banque essa minha candidatura ao Senado, para a gente poder fazer isso. Mas tem muita coisa que precisa ser corrigida, tem muita coisa que precisa ser trazida à realidade. Então, isso é um assunto. Só que letramento, gente, e educação, é porque a educação é os pais, a família que tem que estar. E letramento é uma coisa mais profunda. Letramento são as matérias estabelecidas, as oficiais, as científicas, todas, as sociais, as econômicas. Né? Beleza, então já a Jó vai estar falando sobre Multishow e falando sobre os brasileiros, os baianos no brasileiro. Olha, então sábado, amiga, lá que vai estar acontecendo também a lavagem do caranguejo nesse final de semana, certo? E aí nós vamos estar se reunindo de 3 horas da tarde, onde as pessoas vão estar se assinando um documento para um certificado que vamos dar, vamos conceder a você. Sua presença aqui, não dá tempo para explicar, mas como na verdade estou falando sobre a lavagem do caranguejo, que a nossa reunião será lá no espaço onde Paisera se reúne para fazer a tradicional feijoada que vai acontecer domingo. Então, se sábado, 3 horas, você for lá no Caranguejo, eu vou te levar a Jorge, então vamos lá para esse espaço lá, onde vai estar acontecendo, vai estar organizando a festa. É um espaço de organização para que domingo aconteça a feijoada do Pai César. É uma tradicional feijoada, lá vai Caranguejo, é uma festa importante, sabe? É uma das festas mais importantes da cidade. E eu preciso que justamente a confirmação dessas pessoas nessa minha atividade para receber um certificado em janeiro, e de repente eu vou chamar a autoridade, ou talvez chamar o governador, quem sabe até o presidente Lula e a imprensa, eu tenho que ter certeza que as pessoas vão. Porque não adianta estar brigando sobre verba, que a verba que tem o governo, verba que tem que ter. Então, nós precisamos fortalecer as nossas instituições. Eu tenho uma associação, tenho um CNPJ, eu tenho que mostrar que esse CNPJ tem um grupo de pessoas que defendem causa, importância, e nós precisamos fortalecer essa associação, para a gente possa fazer um projeto, certo? E que atinja outras pessoas. É o que ele falou, que chama-se, as pessoas criam uma associação, de repente divide para a família, de repente não desenvolve o que deve ser feito. Então, como eu penso, como ele, eu acredito que nós queremos ver as coisas acontecerem, e a gente vê quantos projetos, você mesmo vê quantos projetos, milhões e milhões, que as pessoas... Por que aquele cara não estava fazendo esse trabalho que ela faz e conseguiu alcançar um projeto e ter dinheiro para desenvolver um projeto e de repente não vê nada acontecer? Hein, Jorge? Fale sobre essa questão do projeto e isso. A questão do projeto é aquela conversa que a gente teve aqui. Eu acho que e aí tem que pegar por base o NCA, até porque esse programa é do NCA. O NCA precisa de uma sede. O NCA precisa sair da figura única e exclusiva de Tom Zé. Precisa ser uma instituição. E não existe instituição no passeio, no meio-fio, nem nas cadeias. Aliás, das cadeias até progride muito mais, né? As facções trabalham de forma muito produtiva. Agora, as entidades, instituições que estão cá fora precisam se respeitar, precisa ter sede. Qual é a função de uma sede? É você dar assistência, é você dar acessibilidade para as pessoas chegar, sentar, dialogar, aprender a construir projeto, aprender a enquadrar projeto e editais, aprender aquilo que é pertinente ao recurso que o governo deu para ser desenvolvido. Aí o próprio governo que dá o recurso também tem os setores de capacitação. Então, para ser
uma entidade de verdade tem que ter sede. E aí todas essas demandas que nós estamos colocando aqui incidem, primeiro, se organizar para ter uma sede. Segundo, ter uma diretoria de verdade. Quantas pessoas estão informadas, até de nível superior, que estão, sem nenhum demérito, vendendo limão na feira, porque formou, mas não tem os caminhos para percorrer, buscar empregabilidade. E também o governo está pensando mais em terceirizar hoje do que empregar, porque diz que a folha previdencial é imensa. Então preferem fazer a terceirização do que dar emprego. Então esse pessoal que está fora do mercado de trabalho tem que ser aproveitado por essas instituições. Enquadra todo mundo lá no edital e bota as pessoas para trabalhar. Esse é o papel de uma instituição séria. Este é o papel que Tom Zé, como articulador, deve desenvolver com a sua consultoria, com a sua diretoria e todos os seus colaboradores e colaboradoras. Bom, gente, vamos deixar para as perguntas que nós já ia falei para a próxima semana, que está chegando no final o nosso horário, certo? Queria somente pedir a Jorge fazer as suas fazer suas considerações finais, que o programa está acabando. E na próxima semana, Jorge vai falar sobre muito show, vai falar sobre os times do Nordeste no Campeonato Brasileiro, tá bom? E também sobre o Flamengo. Diga as suas considerações finais, amigo. Eu quero agradecer, né, realmente a Deus, né, e a vocês pelo convite. E mandar uma pessoa com o Kigoma, né, que eu tenho um projeto lá também no Kigoma, né, que vai ser lá no Kigoma. E o pessoal do Capinharara. E minha cidade é maravilhosa. Dizer que eu estou muito feliz e eu quero que daqui eu saia com uma mente mais aberta para algumas coisas, para pedir com vocês, que vocês são top. Eu estou aqui hoje só para só observando, né? Mas eu creio que no próximo que eu vier eu vou mais criativa, mais com a mente mais, né, com algumas perguntas, né, mais aberta. Viu? Muito obrigado. Jorge Mavini. Eu quero mandar um abraço para todos os movimentos sociais do PDT de Lauro de Freitas. Foi um pedido do meu amigo e irmão Roberto Rodrigues, que é um homem de terreiro, é do Ilê Axel Poafonjá, é diretor do Ilê Aê e também é presidente do Movimento Negro do PDT aqui na Bahia e é da Executiva Nacional de Movimento Negro do PDT. Ainda ontem ele me avisou que vai estar tendo uma festa, uma celebração, acho que é na sexta-feira, no RUF. Aí eu disse a ele, olha, o RUF, que era a antiga casa de show, não sei o que agora é RUF, é de um amigo meu, é de Sufi, que vocês me disseram aqui que é de Sufi. Aí eu disse, é de Sufi, eu vou mandar o abraço. Então, todos os setores sociais do PDT, Partido Democrático Trabalhista, sintam-se abraçados e se der, darei um pulinho lá na festa. Dizer que foi mais um prazer e pedir ao meu irmão, Tom Zé, com o apoio da nossa coordenadora de estúdio, Cristina Antunes, de que paute também a questão finança, a questão profissionalidade aqui do nosso grupo. Vamos sentar para fazer projeto, para buscar patrocínios para esses nossos programas e trocar a divulgação desses lugares por um recurso para a gente, porque não dá para ficar, né, transporte, lanche, tal, mas é por aí. Obrigado, foi muito bacana ter conhecido aí as noções da técnica aplicada pela professora, e parabéns, professora, se junte aí esse grupo, ajude o Tom Zé, porque ele está muito sozinho no NCA. Eu acho que aí dá um casamento perfeito. O trabalho que você faz cabe dentro do NCA e no NCA cabe você. Cristina, obrigado e mais uma vez por nos tolerar, e é isso aí. Fala. Eu quero também mandar um beijo para meu filho, né? Meu esposo também, que eu esqueci. Meu filho fez essa maquiagem linda. Então, Meu filho é blogueiro, Ale. Um beijo, filhão. Te amo, filhão. Aí, Ale! maravilha. Então, gente, Ale é Alexandre? então, Alexandre. ainda não está oficializado, mas parece que vai ter a Lava do Caranguejo. De qualquer forma, sábado, você está convidado para o evento. Quer dizer que hoje eu estou sendo homenageado e outras personalidades. Eu estou homenageado com personalidade do ano no esporte. Então, no Cine Teatro, hoje, às 19 horas, por sinal, eu vou dizer que era meu neto de 11 anos, certo? É o destaque no futebol juvenil, certo? Cauã, certo? A mãe dele é como minha filha, porque a irmã é meu filho é meu filho, ela não é filha, mas tomei conta desde criança. Hoje vai estar recebendo também o título de destaque
no Cine Teatro, hoje às 19 horas. Então vou estar presente também recebendo lá um Tito e outras personalidades também. E um abraço para o professor Ribeiro, que organiza sempre esses eventos e a gente tem que prestigiar, certo? Queria ver se Jorge pode estar presente nesse evento hoje à noite, que é sempre uma honra, que tudo que eu aprendi, coisa que esse rapaz aí, entendeu? Então, Tem coisa que você aprendeu com outros. Aí é o mestre. Não aprendeu comigo, não. Meu filho, Aí é o mestre. opa, aí, sábado vai lutar você que é do esporte. exatamente, vai estar assim, Campeão, tetracampeão. qual o nome dele? Caio Souza. Caio Souza, tetracampeão, maravilha, que é maravilha, coisa linda, tetracampeão jovem, filho dela, certo? Muito bem, eu me dei, dá uma lida aqui. Lele, essa camisa minha vista melhor que falei. Tem que trocar de lupa. Já saiu aqui, já saiu do lugar. Tem que trocar de óculos. Você vai falar alguma coisa sobre isso. Então, gente, é isso aí. Então, dizer que Aí. hoje à noite em teatro, certo? E Sparring aberto de boxe. Adrenalina Box Team. Caio Souza versus Daniel Pinheiro. Sábado, 13 de dezembro, Praça do Bosque. 18. Barbosa. Só está aqui Praça do Bosque. 18 horas. A galera de Lauro de Feira deve saber onde é que é. E todo mundo lá para prestigiar aí essas férias. E que ganhe o melhor. E que o melhor seja o filho aqui da nossa coordenadora, Cristina Tunes. beleza, gente. Então, um abraço forte. Olha, um abraço forte de bom coração. Um abraço forte de bom coração. Mesmo com uma benção, uma benção. Tchau, gente. E o NCA? Então, Zé, Sempre presente. bote assim na frente. Eita! Ó, é o filho dela, hein, gente? Pera. Rapaz, tá sábado, dia 13, gente. Quem tá sabendo, se liga, hein? Dia 13. Vamos ver se essa decisão é importante.